18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Tudo bem, são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Pra você que está ligado aí na melhor programação de Manaus, o melhor mix do Brasil. Estamos juntos com você mais uma vez. Mais uma segundona, começando mais uma semana, começando mais uma edição do programa 18 horas. Segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. Estamos aqui, eu, Carime Leão e o grande Ari nos estúdios e o pessoal ali na produção, juntos em mais uma edição do 18 horas. Carime, tudo bem nessa segunda? Tudo certo? Tudo lindo e tudo maravilhoso. É uma equipe fantástica aqui do programa 18 horas. Só fera. Só fera. A redação em home office aqui, Paulo Castro, aqui Luciano, Matheus. Estamos com o George também do Mano e o Ari Guedes aqui nos estúdios com a gente, fazendo pra você o programa 18 horas. E o resto da galera em home office. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado em 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Valeuzaço a galera que nos acompanha pelo aplicativo Mano. Pois é. Show de bola. Carime, nós estamos sempre falando, sempre otimistas, né, com relação a essa questão da vacina, né, da Covid-19. Ela só começa no dia 20 de junho aqui no Brasil, hein? Que bacana. Os testes da vacina contra o Covid-19, aí tão aguardada vacina. O governo de São Paulo anunciou hoje que começa na próxima segunda-feira, que vai ser no dia 13, o recrutamento de voluntários. Carime, tá nessa não, né? Pô, não. Para a terceira fase aí de testes da vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pela farmacêutica chinesa de biotecnologia, que é a Sinovac. Pois é, na última sexta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a nova etapa do projeto realizado pelo laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Vão ser escolhidos 9.000 voluntários distribuídos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. Mais uma ressalva, viu, gente? Somente para profissionais de saúde, só eles que vão poder participar aí dessa, né, enfim, desta etapa, né? Eles vão ser voluntários para testar essa vacina contra a Covid-19. Eles têm o conhecimento, né, do que dá, né? Pois é, e muita coragem também, vai aqui nossos agradecimentos. Afinal de contas, é um pessoal pioneiro, corajosos, que vão testar essa vacina pra gente. E vamos ser otimistas. Os efeitos colaterais, né? Eles vão ter que analisar os efeitos colaterais e esperançosos, né, Carime? Que estamos todos nós. Realmente aí eles consigam resolver esse problema aí que está assolando a humanidade nos últimos aí 60 dias. Mas 100, mais, né? 100, estamos mais de 100 dias aí contando com a quarentena. E hoje existem mais de 100 vacinas sendo desenvolvidas, no testadas Rio, tem uma também, em todo, né? Exato. É a Fiocruz. A Fiocruz está desenvolvendo, mas é claro que de acordo com toda a ciência deles, ela vem mais tarde um pouco. Mas ao todo, em todo o mundo, são mais de 100 vacinas que estão sendo desenvolvidas e testadas, todas com aval, é claro, da Organização Mundial de Saúde, de todas os órgãos competentes de saúde. Chegaremos lá, Carime Leão, com certeza. Agora são 6 horas e 4 minutos em Manaus. Uma boa noite para você em 100,7. Começando mais uma segundona, mais uma semana com você aqui no melhor mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o turbilhão de fatos negativos contra o governo de Wilson Lima não para de crescer. Neste final de semana, a secretária de comunicação, a jornalista Daniela Sayag, pediu demissão do cargo depois de ter o nome do marido dela, o médico e empresário Luiz Carlos Avelino Júnior, envolvido no escândalo da compra superfaturada de ventiladores pulmonares pelo governo do estado. Em postagem nas redes sociais, Daniela Sayag diz que com sua saída do governo espera que a apuração dos fatos ocorridos na semana passada possa se realizar, né, com mais seriedade e profundidade e que sejam esclarecidas todas as ilações sobre atitudes e comportamentos não condizentes com a prática profissional dela. E o governador Wilson Lima, né, aceitou a demissão de Daniela, mas até agora não anunciou o nome do substituto definitivo. Fica respondendo interinamente pela Secretaria de Comunicação do Estado a jornalista Cristiane Mota. E
E hoje também a jornalista Carla Polak prestou depoimento na CPI da pandemia da Assembleia Legislativa. Ela é apontada pelos membros da comissão como assessora do governador Wilson Lima e responsável por importantes decisões do governo, como o projeto Anjos da Saúde, de 6 milhões de reais. Ela negou que seja assessora do governo e disse que dava alguns conselhos de graça ao, entre aspas, amigo Wilson Lima, fecha aspas, sem qualquer vantagem financeira. Mas, sempre tem o mais. Os integrantes da CPI derrubaram a narrativa de Carla Polak ao mostrarem durante o depoimento um cartão de visita em que ela se apresenta como consultora do governo do Amazonas. Inicialmente, ela tentou negar que o cartão fosse seu, mas depois admitiu que chegou a entregar o cartão a outras pessoas e disse que usava o cartão com autorização do próprio governador Wilson Lima. Pois é, e o repórter Azaf Augusto acompanhou todo o depoimento de Carla Polak e traz agora as informações para a gente. Vamos acompanhar. Mesmo citada como figura influente no alto escalão do governo, a jornalista Carla Polak negou que tem participação direta e algum tipo de ingerência no governo do Amazonas. Ela prestou depoimento hoje aos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Pandemia, que investiga os atos praticados na saúde de 2011 até 2020. Carla Polak afirmou que apenas fez favores pessoais ao governador Wilson Lima do ponto de vista do marketing visual, por ser amiga dele desde 2013. No entanto, ela foi confrontada pelos deputados que apontaram que a participação dela era bem maior que favores pessoais. Os parlamentares apresentaram um cartão de visita que era distribuído por Carla. O cartão foi confeccionado com o símbolo oficial do governo do estado e abaixo do nome dela estava a descrição de consultora, indicando que ela é a consultora do governo. Ela confirmou que entregou o cartão a algumas pessoas, mas negou que tenha recebido pelos serviços prestados ao governador. Segundo ela, tudo foi feito de graça. Outro ponto levantado pelos deputados foi no projeto Anjos da Saúde. O ex-secretário Rodrigo Tobias disse em depoimento que Carla Polak foi quem indicou o projeto para o governador Wilson Lima, contra a vontade dele, que na época era o secretário de Saúde. Tobias também contou que recebeu uma ligação de Carla dizendo para o projeto ser implantado. Carla negou e afirmou que não tinha relação com o projeto, apenas fez uma avaliação a pedido do governador. Os deputados mostraram um link da comunicação do governo, apontando que o marido dela trabalhava no projeto Anjos da Saúde. E ela continuou negando e afirmou que eles foram apenas voluntários. O meu marido, que geralmente fica em torno de 10 dias, também acabou ficando mais tempo por causa dos 2 cancelamentos de voo que teve dele. E ele se ofereceu para eventualmente fazer, se precisasse, atender pessoas que precisassem. E aí, independente de ser de projeto de Anjos ou não, do Anjos ou não, atender pessoas que estivessem em situação ou de estresse ou de desconforto durante a pandemia. Eu, inclusive, fui a alguns hospitais acompanhar. Sim, ele fez atendimento gratuito. Carla Polak também foi citada como pessoa que convocava reuniões na sede do governo sem a participação do governador e do vice-governador. Ela disse em depoimento que não marcava reuniões, apenas atendeu novamente a um pedido do governador Wilson Lima de apresentar a nova secretária de Saúde, Simone Papaz, à cúpula da saúde do Amazonas e para a equipe de comunicação do estado. Os deputados da CPI também questionaram a frequência com que Carla transitava pelo Palácio do Governo e tinha gerência sobre alguns temas, mesmo não tendo cargo no estado. Eles apresentaram uma conversa de WhatsApp em um grupo apenas de diretores de unidades de saúde, a qual Carla afirmou que adicionaria a esse grupo a então secretária de Justiça, Caroline Braz, para ajudar os diretores no projeto Anjos da Saúde. O deputado Wilker Barreto afirmou que inúmeras contradições foram vistas no depoimento de Carla. Ele afirmou ainda que a jornalista tentou enganar os deputados. Essa senhora veio com o intuito que aqui só tinha bestinha, que por se achar marqueteira, por se achar da comunicação, que ela ia deitar e rolar. Mas mentira tem perna curta. O cartão de visita oficial dado pelo governador como consultora é a prova cabal de que essa senhora tinha a carta branca do governador e do vice
O presidente da CPI da pandemia, deputado Péricles, disse que Carla pode ser enquadrada em diversos crimes e por isso vai encaminhar um requerimento ao Ministério Público para que investigue o milionário projeto Anjos da Saúde. Para toda a comissão aqui ficou bem claro que há sim um vínculo direto da senhora Carla Polak com o projeto Anjos da Saúde, e é um convencimento que nós podemos ter. E por conta disso, e aí vamos para os supostos ou fortes indícios do crime de tráfico de influência, falso testemunho e falsa identidade. E depois das informações apresentadas pela CPI em relação ao escândalo dos respiradores superfaturados, a secretária de Comunicação do Estado do Amazonas, Daniela Sayag, pediu exoneração do cargo nesse domingo. A Polícia Federal investiga o envolvimento do marido da secretária, o médico Luiz Carlos Avelino Júnior, no esquema de superfaturamento na compra de respiradores para o Estado. Daniela publicou no início da noite de ontem, em suas redes sociais, o pedido de exoneração do cargo enviado ao governador Wilson Lima, que também é investigado pela PF dentro da Operação Sangria. No texto, a Sayag disse que a decisão foi tomada em virtude dos acontecimentos que emergiram na última semana. Azaf Augusto para 18 horas. Bom, e muitos comentários aqui no aplicativo Mano. Uma delas é que a CPI da Saúde destroçou e mostrou todas as inconsistências e contradições no depoimento de Carla Polak. Parabéns aos deputados da CPI. Em várias postagens também nas redes sociais estão comparando a marqueteira, do governador Wilson Lima, Carla Polak, como Madre Teresa de Calcutá, porque vem fazendo só trabalhos filantrópicos, sem receber nada, só para ajudar ao amigo governador. Estão as redes sociais, as pessoas aqui elogiando bastante, falando que está sim provada a participação de Carla Polak no nefasto, incompetente, desastroso e perdulário governo Wilson Lima. Muitas participações aqui pelo aplicativo Mano. E sobre esse depoimento de hoje, vamos conversar agora com o deputado Wilker Barreto, membro titular da CPI da pandemia. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo aos estúdios aqui do programa 18 horas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos, a todos os ouvintes. Eu estou à inteira disposição. Nós falamos um pouco aí dessa triste realidade que passa o Amazonas. Desses trabalhos, Então, como a CPI avalia o depoimento de Carla Polak hoje? Ela tentou, de todas as formas, negar uma relação profissional e formal, com o governo do Amazonas, mas foi traída por um cartão de visitas. Não só por um cartão de visita, É importante também destacar a importância que tem a sociedade hoje em alimentar a CPI com informações em tempo reais. Nós temos hoje, e nas redes também, mandaram para a CPI o link do governo que mostrava, que fazia menção ao marido dela como membro do programa Anjos da Saúde, que ela passou o depoimento todo querendo negar o envolvimento, vídeos da Sencom, ou seja, porque se tem uma coisa que tem uma riqueza de informação, que são as redes sociais, e isso está nos ajudando muito. Essa questão do cartão foi uma denúncia pelas redes sociais. Na hora do depoimento, as pessoas assistindo, participando. Muita denúncia cidadão. Em tempo real. E aí desmantela, ou seja, o que ficou claro ali. E ela não negou, não. No jargão popular, é a primeira lobista oficial do Amazonas. Ora, com cartão de consultor oficial autorizado pelo governador, sem ocupar nenhum cargo oficial no governo, se isso aí não é lobby, é o quê? Só que lobby no Brasil é crime. Você não pode utilizar, você não pode misturar o público e o privado. O governador faz do governo do Amazonas como se fosse uma empresa privada. Nós estamos falando do erário, do dinheiro do contribuinte. Hoje foi o depoimento mais contraditório até agora da CPI. Ela tentou a todo momento faltar com a verdade. Imagina, quem acompanhou hoje a CPI, ela passou a primeira parte toda dizendo que era uma voluntária, gastando dinheiro de passagem, hospedagem em hotel, ou seja, como bem tu falou, o internauta, uma Madre Teresa de Calcutá. Só que quando nós tivemos acesso ao cartão de visita, dado autorização pelo governador, cai toda
a máscara, certo? Colocando em xeque toda a primeira etapa do depoimento dela em contradição. No segundo momento, que foi a questão do envolvimento do esposo, ela negou boa parte do envolvimento, para depois o deputado Serafim Correia mostrar um vídeo do esposo dela dando entrevista à frente do programa Anjos da Saúde. E aí me chegou, isso foi fato mesmo, me chegou na hora uma conversa no grupo do WhatsApp, onde ela apresenta, a consultora, que não tem nenhum vínculo, é apenas tá apenas ajudando, apresentando no grupo a então secretária Carol Braz para participar. Ou seja, quem é essa pessoa que tem a autonomia de reunir com a papais dentro do palácio? Essa secretária, como bem falou essa senhora, como bem falou João Paulo, categoricamente, e foi um dos motivos dela estar lá depondo hoje, foi ela que apresentou a secretária Papaz para o staff da saúde. Então, quem é essa pessoa? Hoje a gente sabe que é uma pessoa que eu não tenho dúvida que recebe através de Caixa 2. Nós vamos, inclusive eu vou na quarta-feira pedir formalmente a quebra do sigilo bancário para nós, tanto da pessoa física e das pessoas jurídicas. Porque eu não acredito que uma pessoa trabalhe meses de graça. Como bem falei para ela. Pô, uma coisa é tu dar um conselho aqui e ali. Acular. Pois é, mas participar ativamente, nós temos inúmeras fotos dela em inúmeros eventos oficiais do governo. Agora, deputado, voltando ao cartão de visita, como a depoente falou que foi autorizado, né, pelo próprio governador, no caso aí, isso também não complica o próprio governador? Com ele certeza. Pode responder. Olha, por improbidade. Não tenho dúvida disso, eu alertei lá na hora. Imagina se essa moda pega. O governador, vem cá, meu amigo, tu é meu amigo, vai aqui, use meu nome. Imagina o poder, como bem falou o colega Serafim, imagina o poder de fogo de uma consultora procurando empresários. Não, eu sou a consultora, eu sou a coach número 1 do governador. Ora, isso é tráfico de influência, isso é crime. O governador cometeu um crime, claro, registrado pela própria depoente, senhora Carla Polack, que reconhece a existência de um cartão com emblema oficial do governo. Isso é grave, gente. Isso mostra a que pé chegou este governo, sem controle e sem filtro. A CPI aprovou requerimento para que o Ministério Público investigue Carla Polack por prática de 3 crimes, não é? Falso testemunho, usurpação de função pública e falsidade ideológica. A situação dela é cada vez mais complicada. É porque a CPI, por exemplo, ela vai ter muita informação. A gente vai, obviamente, que vai materializando, vamos encaminhando. Vamos encaminhando prosseguimento. E vamos dar pulos para frente. Nós temos ainda o hospital de campanha para fechar ainda. Nós estivemos no sábado lá. Graças à fiscalização da CPI, tornamos público que só tinha 7 pacientes lá dentro. Para aquela monstruosidade toda. 7 pacientes. Era mais barato colocar os 7 pacientes no Sírio-Libanês do que deixar aquela estrutura toda funcionando. Do que pagar aquela estrutura só o aluguel. Com viagem e tudo, com despesa de hotel e tudo mais. Essas coisas que não entram na minha cabeça, gente. Sabe quantas pessoas aquela unidade atendeu? Durante o período? 338 pessoas. Olha, deputado, o deputado também, que é o presidente da CPI, que é o delegado Péricles, ele disse aqui no 18 Horas que a situação das empresas que prestam serviço no Hospital da Wellington Lins ainda é mais grave, olha só, do que a compra superfaturada dos ventiladores pulmonares. O que de fato já se descobriu de irregularidades nesse Hospital da Wellington Lins, nessa história toda? Essa questão da Norte é muito grave. Empresa MedPlus, com 5 médicos e 5 administrativos, cobrando R$30 mil a diária. Tem inúmeras coisas. Só que, sabe qual é a vantagem? Sabe qual foi a benfeitoria, o bem que fez a CPI?
Só para contextualizar cronologicamente, dia 29 de maio, nós estivemos na primeira visita do Newton Lins e nós comprovamos que não tinha controle de nada. Dia 3 de junho, estivemos na Suzan, atrás dos contratos que hoje nós sabemos que não existe contratos, eram indenizatórios. Se vocês acompanharam o depoimento daquele senhor Carlos da empresa Norte da lavanderia, sim, ele textualmente, no seio da comissão, revelou que faturou, mandou nota fiscal sem nenhum comprovante do que entregou o serviço. Das 4 Se a toneladas. CPI não é criada, iam fazer um verdadeiro carnaval nos pagamentos indenizatórios daquele hospital. Eu não sou contra não, gente, que quem trabalhou de forma correta receba. Mas aonde está escrito que nós temos que fazer do dinheiro público casa da mãe Joana? Foi o caso das 4 toneladas de roupas com 4 pacientes. Dos vários exemplos. Então, isso que é muito grave. Eu até entendo e até defendo aquela estrutura ali no Newton Lins pode, de forma séria, correta, enxuta, ser pensada no futuro para uma maternidade que o Amazonas precisa. Eu não estou dizendo que o hospital não é importante, mas um hospital que pague o preço justo. Eu quero só lembrar o povo do Amazonas que nessa mesma cadeira aqui da Mix, eu estive durante o ano de 2019 denunciando a situação precária que já era a saúde do nosso estado. Estamos falando sobre isso desde o ano passado mesmo. Ou seja, e um hospital daquele subutilizado, um beneficente portuguesa subutilizado, pessoas morreram por causa de cirurgia cardíaca, só lembrar a memória, pessoas que não conseguem uma cirurgia eletiva, ortopédica, ou seja, o nosso povo sofre. E quando a gente se depara com todo esse dinheiro do povo indo pelo ralo, é um estado rico, é um estado rico. Isso é revoltante, isso é muito triste. O Amazonas foi um dos poucos estados que mesmo na pandemia foi superavitário. Teve 700 milhões a mais de receita. Como é que um povo, um estado que arrecada o que arrecada, oferece um serviço desta qualidade? Eu defendo uma reengenharia que a gente possa colocar para funcionar o Newton Lins, maternidade, alguma coisa. Agora, dentro do que é correto, dentro do que é direito. Agora, depois de todos esses últimos acontecimentos, amanhã é aguardado, né? Se vai dar prosseguimento ao impeachment do governador e do vice. Qual a sua avaliação? É necessário. O governador e o vice tinham total conhecimento do que acontece na Suzan. O João Paulo e o Perseverando eram um braço direito do vice-governador. O governador Wilson Lima sabia o que estava falando quando deu a reportagem, a entrevista para o Cabrini. A senhora ex-secretária Papaz tentou ludibriar o povo do Amazonas sustentando a compra daquilo que era absurdo. A compra dos respiradores, entenda uma coisa, é a ponta do iceberg do modus operandi de uma quadrilha, de uma organização criminosa, como falou a PGR. Nós estamos falando de organização criminosa dentro do governo do estado do Amazonas. A forma afrontosa que eles lidaram com a compra dos respiradores, não se iludam. Bem organizada. Tem inúmeros exemplos dessa mesma natureza. É só investigar. E a CPI vai fazer isso. E os próximos passos? Isso aí, para finalizar, deputado, quais os próximos depoimentos que teremos na CPI? Olha, nós temos que chamar, já está convocado, é a questão do presidente da OS. Não esqueçamos que em plena pandemia teve um aditivo de quase 60 milhões para o Delfina. Segundo, exauridos os 5 dias de prisão domiciliar, precisamos ouvir o Perseverando, o homem que mandava pagar na Suzan. Precisamos dar continuidade, porque, acredite, a questão dos respiradores, na minha opinião, a Polícia Federal já está cuidando com maestria. Nós precisamos botar a CPI em outros patamares. Não esqueçamos, denunciado aqui na Mix,
Os 800 milhões de reais pagos no início deste ano. E o que é pior, desde fevereiro, como falou o ex-secretário Tobias, o Estado tinha conhecimento da pandemia, mesmo assim não se organizou e queimou 800 milhões de reais em restos a pagar. Desses 800 milhões, quase 30% é para a saúde. E eu quero mandar aqui um aviso para os empresários. Você que foi achacado, você que teve que pagar propina, quando for chamado a CPI, entregue, porque senão nós vamos quebrar o seu sigilo. Vamos quebrar o seu sigilo, porque a gente sabe o que aconteceu no pagamento dos restos a pagar. Muito obrigada. Foi aí então a entrevista. Conversamos com o deputado Wilker Barreto, membro titular da CPI da pandemia. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas. Agradeço. Eu quero mandar aqui também um abraço para meus colegas membros. Trabalho muito forte do delegado Pérez, do deputado Serafim Correia, o relator também muito firme, doutor Gomes, ou seja, nós estamos com muita responsabilidade para não decepcionar o povo do Amazonas. Parabéns. Ok, muito obrigada, uma ótima noite. Obrigado, boa noite. 6 horas e 26 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Carolina, vamos começando aí a primeira da playlist de hoje, hein? Sunday Best é uma música da dupla americana de surf pop, que é o Surfaces, né? O videoclipe da música mostra a dupla transformando um escritório chato, né? Xarope em uma grande, né? Uma big party, uma grande festa. Exato, e a música ganhou popularidade no final de fevereiro deste ano por conta do aplicativo TikTok. Então, simbora de música, abrir a playlist desta segunda-feira, Sunday Best. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, em 6 horas e 30 minutos em Manaus, dos bastidores direto. É o tal de coloca a máscara, tira a máscara, vai pra cá, gente. Dos bastidores direto pro ao vivo. Olha só aí, hein? Surface Sunday Best foi a primeira que você conferiu aqui, né? No playlist 18 horas, você está no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, e neste final de semana, o ministro Francisco Falcão, do Supremo Tribunal de Justiça, libertou 3 presos na Operação Sangria da Polícia Federal, entre eles a secretária de Saúde, que é a Simone Papais. Bom, além disso, converteu em prisão domiciliar a prisão temporária de 4 envolvidos. E no fim da tarde de hoje, a edição especial do Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira, traz o decreto do governador Wilson Lima exonerando a secretária de Saúde do Estado, Simone Papais, que foi presa pela Polícia Federal no último dia 30 de junho e libertada na madrugada deste domingo. Em seu lugar, assume o secretário executivo da pasta, Marcelo Campelo. Além de Simone, Wilson Lima exonerou o procurador-chefe da Superintendência Estadual de Habitação, João Paulo Marques, e da gerente de compras da Suzan, Alcineide Figueiredo Pinheiro, ambos presos na mesma Operação Sangria. O Diário Oficial também traz a demissão a pedido de Daniela Sayag, da Secretaria de Comunicação, e assume interinamente a SECOM a jornalista Cristiane Mota. O governador Wilson Lima determinou a suspensão dos pagamentos destinados à aquisição de materiais, equipamentos e prestação de serviços relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 na Secretaria de Saúde. Também está suspensa a celebração de novos contratos e também de aditivos com a mesma finalidade. Os pagamentos só serão efetivados após parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Ainda por determinação de Wilson Lima, a Suzan, com auxílio da PGE, vai realizar a revisão e ou a rescisão dos termos de contrato referentes aí à prestação de serviços, aquisições de medicamentos e materiais médico-hospitalares para combate à pandemia de Covid-19. O objetivo é verificar a necessidade dos objetos contratuais, tendo
tendo em vista os novos dados epidemiológicos da doença. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o assunto agora é o processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida Filho, bem como a Procuradoria da Assembleia Legislativa do Amazonas sempre se manifestou a favor do andamento do processo. A expectativa é de que amanhã o presidente da casa, Josué Neto, dê finalmente andamento ao processo de impedimento. Bom, com isso vai ser formada a comissão especial que vai julgar o pedido de impeachment feito pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas e depois os 24 deputados vão votar. Vamos acompanhar mais sobre o assunto agora na reportagem de Cíntia Blink. Nesta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Josué Neto, vai informar se o processo de impeachment vai seguir ou não na Casa Legislativa. Como a decisão ficou a cargo do parecer da Procuradoria e a Procuradoria já informou que o processo nunca esteve suspenso, fica fácil concluir que ele irá prosseguir. Por isso, vamos conhecer agora todas as etapas do processo de impeachment. O pedido feito pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas já foi aceito. Dessa forma, agora deve ser formada a comissão especial, com 16 deputados. Essa comissão vai escolher o presidente e o relator e vai analisar se o pedido de impeachment tem consistência ou não para ser julgado na Assembleia. Feito isso, o presidente da comissão leva a decisão para o plenário, que vai discutir e finalmente votar. Os 24 deputados vão votar em uma votação nominal e aberta. A partir desse momento, há dois caminhos possíveis. Ou o pedido é arquivado e a história morre nessa fase, ou ele é aceito. Se for aceito, o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida vão poder se defender por meio de documentos e provas. Em seguida, a comissão especial vai ouvir as testemunhas, o que pode incluir denunciantes e denunciados. Concluída a oitiva, a comissão vai emitir um parecer pela procedência ou improcedência da denúncia e a decisão é levada ao plenário. Novamente, em uma votação aberta e nominal, os parlamentares vão se posicionar a favor ou contra a denúncia. Se menos de 16 deputados forem a favor da denúncia, o processo é arquivado. Se 16 ou mais deputados forem a favor da denúncia, o governador e o vice serão imediatamente afastados dos seus cargos e os dados colhidos serão enviados ao Tribunal Especial, formado por 5 deputados e 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas. O presidente do tribunal vai presidir a sessão e dar o voto de Minerva em caso de empate. A Folha de São Paulo publicou que em apenas 1957, um governador foi alvo de impeachment pela mesma lei federal de 1950, que ampara todo o processo. Ainda assim, o tal governador conseguiu se manter no poder por meio de recursos judiciais. Agora, o jornal entende que é um movimento feito tanto por Wilson Lima, aqui no Amazonas, como por Wilson Witzel, no Rio de Janeiro. Os dois governadores do PSC tentam atrasar o trabalho das assembleias dos seus estados por vias judiciais. É o que entende a Folha de São Paulo. Cíntia Blink para o 18 horas. Bom, e se tiver seguimento, o processo vai para a segunda etapa, que é a formação da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment e também julgá-lo. Só que agora isso acontece num contexto em que alguns parlamentares têm os seus nomes associados a uma lista, que estava no gabinete do governador Wilson Lima e foi encontrada pela Polícia Federal durante a Operação Sangria. Repórter Cíntia Blink ainda tem mais detalhes. Como a Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas já disse que o processo de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho nunca esteve suspenso, é fácil calcular que nesta terça-feira o deputado Josué Neto, presidente da Assembleia, vai anunciar que o processo de impeachment continua na Casa do Povo. Agora, a próxima etapa é a formação da comissão especial, quer dizer, serão indicados quais deputados vão estudar o pedido de impeachment e julgá-lo. A pergunta é:
pós-Operação Sangria, em que os policiais federais acharam uma lista no gabinete do governador com primeiros nomes e um apelido que coincidem com os de deputados da base governista, com anotação indicando um percentual de 5%, os suspeitos de receberem um mensalinho podem ou não participar dessa comissão. Os nomes que coincidem são de Joana Dark, líder do governo na Assembleia, Maiara Pinheiro, Saulo Viana, Terezinha Ruiz, Carlinhos Bessa, Roberto Cidade, Abdala Praxe e Belão, que é o apelido do deputado Belarmino Lins. Para a universitária Lucimar Frazão, não faz sentido que esses deputados julguem o pedido de impeachment. Não tem como permanecer uns nomes que são suspeitos ou são diretos ou indiretamente envolvidos com o suspeito para que ele mesmo julgue. Tem que ter idoneidade, não tem como. A dona de casa, Leusimar Rodrigues, também acredita que esses nomes não devem participar do julgamento do processo de impeachment. Porque, como eles sempre foram os defensores do governador, não seria bom eles fazerem parte de um processo de impeachment, sendo que eles têm algo a se beneficiar diretamente com o governador, né? Quanto aos deputados, Belarmino Lins e a líder do governo, Joana Dark, disseram à imprensa que o documento não significa nada. São apenas anotações soltas. Para o 18 horas, a deputada Terezinha Ruiz, que também tem o nome na lista, diz que não faz ideia sobre o que é a anotação apreendida. Eu não sei, não tenho a menor ideia. Eu sei que eu sou chamada para reuniões, eu fui, eu vou. O cerimonial, o próprio governador chama. Agora eu não vi a lista, como é que eu vou dizer o que se trata a lista? Eu não tenho a menor ideia. Não vi, não conheço essa lista e não tive a oportunidade de assistir a reportagem. O governador Wilson Lima, apontado como chefe de uma organização criminosa pelo ministro Francisco Falcão, disse à imprensa que repudia a tentativa de associarem o nome dele a práticas ilegais, após a divulgação da lista com o nome dos deputados. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. O retorno das aulas presenciais na rede particular de ensino tem adesão de 60% dos alunos. Alguns pais ainda não se sentem seguros para mandar os filhos para a escola ainda no meio da pandemia. A repórter Odiné Araújo tem mais detalhes. Aos poucos, a rotina na casa da funcionária pública Petrúcia Mello começa a tomar ares de normalidade. Hoje foi dia de acordar mais cedo para levar os filhos à escola. Mas antes de decidir pelo retorno deles, ela pesquisou bastante se isso era seguro. Li algumas coisas sobre contaminação pelo coronavírus em crianças e adolescentes e vi que o quantitativo é menor que 2% da população. E se tratando aqui no nosso estado, o percentual ainda é menor, né? Em caso de criança não há registro de contaminação ou internação de criança, né? Então, eu fico bastante tranquila em relação a isso, né? Já na casa da pedagoga Estela Mari, a confiança não chegou e, por enquanto, a filha vai continuar estudando em casa. Eu não me sinto segura em enviar minha filha para a escola, mesmo sabendo que a escola onde ela estuda está tomando todas as providências, né, higiênicas necessárias, com orientações, inclusive através das próprias informações que são repassadas para ela via aula mesmo, aula remota, mas assim mesmo eu não me sinto segura em encaminhá-la, né? Assim como a pedagoga, outros 40% dos pais de alunos da rede particular de ensino preferiram esperar mais um pouco antes de mandar as crianças à escola. De acordo com a vice-presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Amazonas, Laura Cristina Vital, apenas 60% dos alunos voltaram às aulas presenciais hoje. Nós tivemos, em média, 60% de estudantes hoje retornando para as escolas de forma presencial. Nós tivemos também um feedback dos pais que eles vão aguardar esse mês de julho agora ainda para saber como que os números do Covid vão ficar, se ainda vão permanecer favoráveis. Então, eles estão tirando esse mês de julho para análise, né? Com a certeza de que, se os números continuarem favoráveis, os alunos retornam em agosto. O tráfego de veículos em vários pontos da cidade sentiu o retorno da aparente normalidade. Em vários pontos, o trânsito voltou a engarrafar
exigindo a ação dos agentes, segundo o diretor de operações de fiscalização do IMU, Stanley Ventilari. Hoje, dia 6 de julho, algumas escolas particulares retornaram às aulas e, com isso, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana fez um trabalho de monitoramento dos principais corredores viários nas proximidades das escolas, bem como também um auxílio na travessia de pedestres, garantindo a segurança viária de alunos e pais, bem como também a fluidez nesses corredores. Também voltaram hoje às atividades as creches e as faculdades particulares, mas de forma escalonada, respeitando os grupos de risco e as recomendações de saúde, como o distanciamento social, uso de máscara e disponibilização de álcool em gel. Rodineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E o desembargador Domingos Chalub tomou posse na última sexta-feira, dia 3, como presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas para o biênio 2020-2022. E é com ele que vamos conversar agora, por telefone, aqui no programa 18 horas. Boa noite, presidente. Tudo bem? Boa noite. Como vai, Ana Filha? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. O senhor está tudo bem? Tudo bem. Está fazendo esse despacho através de sistema eletrônico, porque estamos todos isolados, né? Mas vai. Exatamente. Pois então, qual é hoje o maior desafio do Tribunal de Justiça do Amazonas no momento de crise política, crise econômica e crise sanitária? Não, crise política onde? Só um minutinho. Uma instabilidade, né? Digamos assim. É, mas isso o tribunal não tem nada a ver com isso, não. Não. O tribunal não tem... É o cenário do todo, não é, presidente? Ah, não. É um cenário do todo. É isso. A minha preocupação é institucional. Certo, certo. Nós não temos política partidária no tribunal. Sim. A preocupação primacial é com essa pandemia que virou um pandemônio. Agora, com relação ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, a preocupação é só institucional. Mas nós não temos nenhuma preocupação, até porque o Tribunal, como Poder Judiciário, ele decide as causas que são acometidas a ele. Presidente, quando o atendimento presencial, então, deverá voltar a ocorrer, falando aí institucional? Alguns tribunais pelo país voltaram gradativamente esse atendimento. E o Amazonas, como definirá o seu calendário aí para os próximos meses? Eu estou aguardando. Nós fizemos nós estamos elaborando um plano da volta para ouvir os médicos e os infectologistas para fazer uma reabertura por setor, para não haver uma corrida muito grande com uma parte do segmento que está com demanda reprimida, principalmente os menos aventurados tecnologicamente, que não podem ter acesso ao sistema cibernético como os outros têm para fazer as videoconferências. Essa é uma preocupação que nós temos, mas tem que ser a abertura gradativa. Senão nós vamos incorrer num problema de reabrir logo e ter uma aglomeração muito grande na porta dos fóruns. Sem dúvida, presidente. E quais são as suas prioridades para curto e médio prazo como presidente do TJ? Primeiro, tentar cumprir as metas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele tem umas metas de produtividade e excelência da prestação jurisdicional. Mas o primeiro passo é como é que nós vamos equacionar o problema criado pela, que eu chamo de peste,
Eu não chamo nem de pandemia. Essa é a prioridade. E a prioridade da nossa administração, minha, da Carla e da Nélia, é fortalecer cada vez mais o servidor e regrar muito bem a parte financeira. Porque quer queiram, quer não queira, tem queda de arrecadação e o tribunal vive do repasse do 10º que vem do Poder Executivo, da arrecadação dos impostos que é do contribuinte. Muito bem, presidente. Olha só, a informatização, ela vai ser uma prioridade aí na sua gestão? E como a robótica... Não, o tribunal já está todo informatizado. Já, né? Já. Já está com robótica e inteligência artificial, tá tudo aí? Já, tá tudo... em toda parte. Então já está fortalecido já na questão da informação. Já, muito bem. Já, o desembargador, desde a época da desembargadora Graça, do desembargador Ari, desembargador Pascalé, desembargador Iedo, formatizaram todo o tribunal, o interior está todo informatizado. Bem. O problema é como todos, né? Fica dependendo da cabo de fibra ótica, satélite. Mas isso daí nós temos que desenvolver parceria com outros órgãos que possam nos auxiliar para isso. Mas o tribunal está todo informatizado. Eu repito, a minha preocupação é com o segmento da população que ainda não tem esse recurso da informatização. Certo, presidente. E hoje a estrutura do tribunal é suficiente para atender toda a demanda? Como o senhor avalia? O tribunal, como órgão, ele tem sempre, ele não é estático, ele tem uma dimensão de crescimento de demandas e tem que estar preparado para isso. Atualmente tem estrutura, tanto é que o tribunal daqui do Amazonas já conquistou inclusive selos de qualificação que pontificou como um dos melhores tribunais do país. Tem uma escola que é a Escola do Servidor, que eu vou dar muito mais atenção, que eu sempre disse que a musculatura do tribunal são os servidores. E os magistrados agem como neurônio. Se a musculatura não tiver bem vitaminada, não adianta o cérebro funcionar. Presidente, na sua posse teve um momento polêmico lá em que o senhor falou que não existe, né, amizade com a Leã e com o executivo. Polêmico, que existe... não, você que está criando a polêmica. Teve. O que existe é uma empatia constitucional, né? O que o senhor quis dizer com isso, desembargador? Institucional. Porque eu já ouvi mandatário dizer que é amigo do presidente da República de outro país. Isso não é assim, não. Sim. Não existe amizade. Isso não é rifa entre amigos, não confraria de amigos. Olha, eu sou muito amigo do presidente da Assembleia, eu sou muito amigo do presidente do governador, eu sou muito amigo do presidente do Tribunal de Contas, eu sou muito amigo do chefe do Ministério Público. Isso não existe. O tribunal, os órgãos, ele tem suas decisões vinculadas à legalidade e à constitucionalidade. Ele não pode. Eu posso ter amizade. É a mesma coisa que a autoridade tem amizade com jornalista. Ele pode ter amizade, mas uma coisa é a função de cada um. Tanto é que eu fiz logo uma advertência para a própria imprensa. Não foi advertência, foi um aviso. Dizendo que a imprensa tem que me criticar. Ok. A imprensa
A imprensa, quando elogia o mandatário, alguma coisa tem. Bom, presidente, para encerrar, quando deve acontecer a chamada dos aprovados no concurso público realizado em 2019 pelo tribunal? Eu estou fazendo escalonamento. Certo. Para ir demitindo alguns temporários e fazendo a chamada a partir de agosto dos concursados. Uma média entre 20 e 40 até completar. Porque é preciso ver o recurso financeiro, as indenizações dos temporários e a qualificação, porque por causa da pandemia não vai poder fazer o treinamento presencial. Nós vamos fazer o treinamento por videoconferência. Certo. Para qualificar os funcionários, para não ter solução de continuidade na prestação do serviço. Tá certo, então. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação hoje, conversando com a gente aqui do programa 18 Horas. Conversamos com o desembargador Domingos Chalub, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Uma ótima noite. Boa noite. Tudo bem, eu fico muito satisfeito e lisonjeado pela atenção que vocês dão para o nosso Tribunal de Justiça. Nós que E as agradecemos. suas ordens sempre por esse telefone. Muito obrigado, uma excelente noite. Boa noite a todos. 6h53 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bora com a segunda da playlist de hoje, hein? Ride It é o primeiro single do segundo álbum de Jay Shan, no disco My Own Way. Em 2019, uma versão remixada pelo DJ Rygat foi oficialmente lançada e se tornou um sucesso viral. Então, vamos embora para a segunda da playlist de hoje, desta segunda-feira. Ride It. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h57, o melhor mix do Brasil, a música Ride It, DJ Rigard em 100,7. Mix. Vamos abrir a semana com o comentário da nossa colunista Nafisi Bakri Valois. Eu inicio esta semana cumprimentando os amigos e os ouvintes da Rádio Mix FM e dizendo que não houve surpresa naquela ação da Polícia Federal que teve o governador do Amazonas como alvo principal e culminou com a prisão de vários membros deste governo. Também não houve surpresa naquele documento encontrado no gabinete do senhor Lima, contendo o nome de alguns deputados estaduais com um percentual registrado ao lado de cada nome. A grande surpresa ficou por conta de uma operação centrada apenas na compra de respiradores. Não que este episódio não tenha relevância, até porque ceifou vidas e destruiu famílias, mas ficou longe de esgotar os ilícitos deste governo. E isto nos leva a crer que o Ministério Público Federal pediu apenas o início das investigações e nós estamos confiantes de que novas operações virão para restabelecer a normalidade no estado do Amazonas. Mas por enquanto, o reino do senhor Lima continua o mesmo, gastando os recursos do estado como se fossem seus e mantendo seus amigos suspeitos nos respectivos cargos. O único fato que destoou da prática destas pessoas que se apropriaram do governo no Amazonas foi o pedido de exoneração da secretária de comunicação, que a princípio não está envolvida, mas viu o nome de seu marido ser relacionado aos ilícitos praticados pelos amigos do poder. E por isso, e talvez por ter raízes fincadas no Amazonas, talvez por ter família e um bom histórico profissional, ou quem sabe, por estar se sentindo usada, ela foi a única que tomou a iniciativa de se afastar do poder e pretende seguir seu caminho. É uma mulher de fibra que bem poderia prestar relevantes serviços ao Estado e para isso basta informar ao Ministério Público Federal quem realmente está no comando do Amazonas. Eu sou Nafisi Bakri Valois e desejo a todos uma boa noite. 18 horas.
Bom, e agora à tarde o prefeito Arthur Neto foi transferido para São Paulo. Arthur estava internado no Hospital Adventista de Manaus se tratando de Covid-19 e pediu para continuar o tratamento na capital paulista. Arthur vai ser internado no Hospital Sírio-Libanês, onde vai passar por um check-up e vai finalizar o tratamento da Covid-19. Segundo o boletim médico emitido pelo Hospital Adventista, Arthur apresenta melhora global do quadro clínico, mantendo boa saturação em ar e ambiente e estava com alta prevista para ainda esta semana. Bom, em nota oficial da Prefeitura, Arthur reafirma que está bem e que recebeu todos os cuidados necessários no Hospital Adventista e que já tem o PCR reduzido para 30%, que segundo os médicos é muito bom. Arthur diz, no entanto, que precisa fazer outros exames, como o da cirurgia de retirada da próstata, que foi submetido em 2017, por isso decidiu permanecer em São Paulo. E nós aqui do 18 horas da Rádio Mix desejamos recuperação plena ao prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Agora 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas prometeu para amanhã a decisão de continuar ou não o processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida Filho. A decisão vem no meio de uma operação federal que denunciou o governador como líder de um grupo que desviava recurso do Estado. Amanhã é dia 7 de julho. O dia 7 de julho de 1862 foi marcado pelo acordo entre os Estados Unidos e o Reino Unido para parar o comércio de escravos. No dia 7 de julho de 1942, os americanos derrotaram o governo fascista do Japão na Batalha de Midway, na Segunda Guerra Mundial. Quem sabe o dia 7 de julho possa ficar na história do Amazonas. Pode ser o início de um processo de julgamento de um governo acusado de inúmeras irregularidades. O cidadão não aceita que os problemas sejam jogados para debaixo do tapete. Exige apuração dos fatos. O Amazonas precisa de um governo que ajude a criar condições de desenvolvimento e geração de emprego e renda, e isso é urgente. Vamos aguardar até amanhã para saber o que será o dia 7 de julho de 2020 para os amazonenses. 18 horas. KM 72, hein? Tchau. Finalmente, né? Um beijo, obrigada pela sua companhia. Tchau. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo e a gente volta amanhã com você, terça-feira, a partir das 6, aqui no melhor Mix do Brasil, com 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.